Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o chororô do pastor Silas Malafaia sobre a vitória do Flávio Dino para o STF, né? O Flávio Dino foi agora, ele foi escolhido pelo Lula para ser o substituto da Rosa Weber e agora foi aprovado no Senado, foi aprovada a entrada dele no Senado por 47 votos a 31. Né? E enfim, já era esperado isso, porque o Flávio Dino já tem um histórico, né, muito bom, muito interessante, era um ótimo candidato e tinha a aprovação da maioria das pessoas ali. E aí a direita, né, tá chorando, choramingando e cuspindo marimbondo e falando bosta, que é isso que eles costumam fazer quase sempre, né? E aí nós vamos comentar então hoje aqui a bosta do pastor Silas Malafaia, né, que foi para a internet, pro Twitter, pro Instagram, pro YouTube e começou e chorou, né? Choramingou, enfim, reclamou. E aí eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. É um texto até curto, porque é a transcrição de um videozinho dele lá de menos de 2 minutos no Instagram, mas que explica bem, né? Não só uma série de imbecilidades da direita brasileira, mas também um descolamento da realidade mais ampla dessa galera neopentecostal que tem aí, né, enfim, evoluído no Brasil e estão ganhando poder, inclusive dentro do parlamento, dentro da esfera da política partidária e tudo mais, tá? Então eu vou deixar para vocês o link aí, tá, do vídeo do pastor Silas Malafaia no Instagram. E antes ainda já deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, meu terceiro livro pela Multifoco, meu quinto, tá? Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu nono livro no total. Continuo aturando aqui o lixo dessa gentalha asquerosa, criminosa, essa gentinha fedorenta e covarde, e não estou conseguindo vender os meus livros aqui por culpa desses bandidos, mas continuo tentando aqui, tá? A despeito dessa gentalha fedorenta, tá? Tá aqui então. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? Então vamos lendo aqui a fala do Malafaia e comentando alguns trechos aqui que acho importante, tá? E serve inclusive como contraponto para algumas pessoas pensarem, né? Esse sujeito tem 4 milhões de seguidores no Instagram, né? Um sujeito que nitidamente funciona numa lógica muito atrasada ali, muito problemática. E, bom, é interessante fazer o contraponto a isso, né, para a gente poder ir tentando minimizar, enfim, né, o lixo que essa gentalha produz todo dia, tá? Então ele diz, né, povo abençoado do Brasil, quem são os vendilhões da direita que traíram os cristãos? É a primeira frase dele. Então já tem um monte de bosta aqui, a gente já vai comentar, né? Para início de conversa, ele chamar a direita de vendilhão é quase que uma redundância, né? Se ele acha que existe alguém na direita que não é vendilhão, né, ele já está, né, mas a gente está falando do Silas Malafaia, então quer dizer, é um analfabeto político, não entende nada do que está falando. O projeto da direita é basicamente esse. Todos os políticos de direita que estão ali, o projeto deles é bater no Estado, dizer que o Estado não funciona. Quando eles chegam lá, eles privatizam, né, o serviço piora, que é óbvio, né? Fica mais caro, né? E eles estão ali meramente por interesses privados, então são todos eles vendilhões, né? Isso é muito evidente, muito fácil de verificar isso, né? E aí ele diz que os vendilhões da direita traíram os cristãos, né? Primeiro que ele está ali generalizando, né, como se todos os cristãos fossem de direita, né? Isso também é uma estupidez, uma ingenuidade dele. Mas ele está generalizando porque ele está tentando jogar para si, né? Como se ele fosse a voz de todos os cristãos, né? É a prepotência dele, que é enfim, né? Um bobalhão e um prepotente, né? É isso, né? O sujeito fica como se ele fosse um porta-voz de todas as pessoas, todos os cristãos, né? Quando na verdade, inclusive o Lula venceu a eleição, né? O Lula ganhou a eleição, é por isso que essa lógica ali que colocou o Flávio Dino lá está articulada, está ali funcionando. Tá? Então ele continua, né? Prestem atenção, né? Que ele vai responder quem são os vendilhões da direita, né? Vamos lá. Ele diz: as duas maiores bancadas do Senado são a bancada do PSD e do MDB, né? Que são partidos de direita, né?
Aí ele continua: tem outros, mas esses dois partidos foram fundamentais para que o Flávio Dino fosse indicado como ministro do STF, né? E aí já adianta uma questão aqui, né? Esses partidos normalmente são considerados partidos do tal, aspas, centrão, né? Por quê? Na cabeça da gente, né, das pessoas que acreditam que existe um tal centrão, esses partidos são aqueles que estão ali para negociar cargos e ministérios, etc. Na verdade, todos os partidos de direita estão ali para isso. Pelo que eu acabei de falar, são partidos que estão ali articulados a partir de interesses privados só, mais nada, né? Então, enfim, mas ele tá fazendo uma distinção porque ele achou ali na cabecinha dele que esses partidos, por serem de direita e por, né, eles iriam contra o Lula, né? Não vão contra o Lula, por quê? Porque eles estão articulados a partir do interesse privado. O que aparecer para eles como interesse privado, eles pegam, né? Porque a ideologia da direita é o interesse privado, né? É bater no Estado, dizer que o Estado não funciona, que o Estado é mínimo, tem ojeriza do Estado, o Estado é caga-regra, né? Tem uns retardados que gostam de falar aí, e, enfim, e o interesse privado em primeiro lugar. Então, quer dizer, vai chegar ali e vai fazer o quê? Vai procurar um carguinho, vai procurar porque é interesse privado, é isso aí. O erro é do eleitor que coloca essa gente lá, né? Que ainda não entendeu isso, tá? Então ele falou do PSD e do MDB, e aí ele começa, né, a argumentar, né? Vamos lá, ele diz: agora veja o lixo e a escória da política, né? Vamos ver. Ele diz: como é que partidos da direita votam a favor de um comunista, marxista, leninista para o STF, né? Comunista, marxista, leninista, né? Para início de conversa, comunista, marxista é praticamente uma redundância, né? Especialmente se a gente pensar no Ocidente aí enfim, né? Na história do comunismo, né? E o leninismo eu já discuti aqui, né? O Flávio Dino deu uma entrevista aí, falou sobre isso, falou sobre o Lenin, tudo mais, citou o Lenin, e eu acho um equívoco citar o Lenin, não que não faça sentido dentro do contexto e do projeto da esquerda, né? Mas a gente não precisa do Lenin para poder argumentar um projeto de esquerda no Brasil, não há essa necessidade, né? Então a gente fica, às vezes, dando arma na mão de um bobalhão desse para ficar falando besteira e assustando pessoas que não têm a menor noção de quem é o Lenin, de quem é do que é o processo histórico e tudo mais. Tá? Já fiz vários vídeos aqui explicando o que é o comunismo, como se configura isso hoje, né, a partir de uma leitura mais complexa. Então, enfim, quem quiser, quem tiver interesse em acessar, manda ver porque ajuda, tá? Então ele pergunta: como é que partidos da direita votam a favor de um comunista? E aí existe uma outra questão que tem a ver com o que eu falei antes, quer dizer, como? Porque existe um interesse fisiológico, um interesse privado, porque existe um interesse de cargos ali, né? Porque existe um interesse pessoal de cada um deles, então deu um cargo, eles pegam, né? E infelizmente o Lula tem que fazer esse jogo, porque a população colocou uma maioria de senadores de direita lá e uma maioria de deputados federais de direita. Então não tem alternativa, infelizmente tem que barganhar com essa gente, com essa gentalha, que é uma gente que está ali só para isso mesmo, entendeu? Para poder ganhar uma grana, ganhar um cargo, ganhar um orçamento secreto e trocar por voto para as medidas importantes aí que o PT precisa para poder fazer o país caminhar e evoluir. Mesmo assim, eles não ajudam de todo, né? Porque como eles têm maioria, eles jogam sujo, né? Tá? E agora acabaram de vetar, de votar contra o veto, né, do Lula no marco temporal. Então, quer dizer, o negócio dessa gente é um interesse privado, eles estão cagando pro povo, para as pessoas, estão nem aí para isso, entendeu? Então ele perguntar como é que partidos da direita votam a favor de um comunista, marxista e leninista para o STF, é só entender o que é a direita, tá? Você responde isso facilmente, tá? Ele continua, né? Como Judas que traiu Jesus por 30 moedas, essa gente se vende por cargos, por ministérios e por estatais. É o fundo do poço da imoralidade e da falta de caráter na política. Olha, o Malafaia, todos os direitistas são Judas. A ideologia da direita é o Judas, né? E aí eu já deixo aqui a primeira dica, tá, do vídeo de hoje, que é justamente o livro do Saramago,
né, que mais uma vez eu cito sempre esse livro aqui, o Caim, que é justamente a história que o Saramago criou, né, é um Caim que eu costumo chamar de kantiano, um Caim crítico, que questiona aquela figura divina lá dos cristãos e tal, pondera uma série de coisas lá, e é importante fazer isso, né, com figuras como Malafaia, essas figuras que ganham mais poder, né, todo cidadão tem que, de certa forma, funcionar, e eu tenho, né, se quiser, né, mas enfim, né, eu acho interessante isso, para poder a gente tentar evoluir e sair desse neomedievalismo que a gente vive no Brasil aí das últimas décadas e, de certa forma, desde sempre, né? Então, esse Caim do Saramago é interessante porque o Malafaia está falando aqui do Judas, né? E é interessante a gente fazer esse papel aí, né? Então, se a direita é um monte de Judas, né, é interessante a gente funcionar na esquerda como Caim e tentar, inclusive, né, enfim, articular mais gente para esse posicionamento, para poder ampliar essas coisas, tá? E aí vamos lá, né? Ele diz, é o fundo do poço da imoralidade, da falta de caráter na política, né? Na verdade existe um caráter ali, né? O caráter é o individualismo, né? Existe uma cara, né? Um caráter, uma fisionomia, né? Que é justamente quando a gente aprende, eu já fiz vídeo sobre isso aqui também, quando a gente aprende a fazer a distinção ideológica ou a distinção das ideologias da direita e da esquerda, né, a gente olha e percebe que a ideologia da direita é o individualismo, é o neoliberalismo, né, é o interesse privado, acima de qualquer coisa, né? Por isso que esses animais seguem me atacando aí na rua, no hackeamento, porque para eles só interessa o interesse privado deles, eles estão cagando para a lei, entendeu? Quanto mais dinheiro eles têm, mais eles ficam, né, atacando as pessoas, porque o interesse deles é o deles só, mais nada, né? E o interesse da esquerda no Estado é fazer a máquina funcionar para poder ampliar os direitos das pessoas, para poder ampliar ali, para poder baratear a vida da classe média, dos pobres e etc e tal. Então, quer dizer, existe uma diferença ideológica, uma diferença de ideologias aí, que quando você percebe, você para de falar esse tipo de bosta aqui de que, porque né, a direita votou com a esquerda, é falta de caráter. Não é não, tem um caráter em jogo ali. O caráter deles é o individualismo, né? É o interesse próprio, tá? E aí ele continua, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou de alma lavada, porque eu marquei minha posição, né? E ele está dizendo isso aqui porque ele chorou, né? Choramingou a derrota da direita, a vitória do Flávio Dino, blá blá blá. Antes de fazer esse comentário aqui, né, ele choramingou e tudo mais no dia anterior, e foi zoado nas redes sociais. Ele vai até falar um pouquinho depois disso aqui também. Sacanearam ele aqui porque, né, por quê, né? Vamos lá. O Silas Malafaia se diz cristão, é um cristão, né, ele é da igreja e tal, é um pastor, né? O que ele faz? E aí ele se interessa por política, se mete em política, e quando ele não quer ali uma coisa, ele vai para as redes sociais dizer que vai fazer jejum. Então ele fez jejum pela vitória do Bolsonaro, pela derrota do Lula, perdeu, não adiantou porra nenhuma o jejum dele. Ele fez jejum para o Bolsonaro não ficar inelegível, não adiantou porra nenhuma, o Bolsonaro ficou inelegível. Ele fez jejum para o Flávio Dino perder lá para a STF, não adiantou porra nenhuma. Quer dizer, o jejum dele, assim, ó, tá o Jesus aí que não está escutando muito ele não, né? Então, enfim, só que ele diz aqui, né? Eu marquei minha posição, né? A história é feita não de homens que vencem, olha que estupidez, né? Mas de quem marca posição segundo suas crenças, seus princípios e valores, que para mim são inegociáveis. A história não é feita dos homens que vencem, né? São imbecil, né? A história é feita pelos homens que vencem, infelizmente, né? Existe até o Samba da Mangueira, que eu já elogiei, né? Já fiz vídeo aqui sobre ele, né? Que é o samba de 2019, que fala da história que a história não conta, que é muito papel dos historiadores críticos, da filosofia, que é ponderar aí essas versões que não são hegemônicas, que não são, enfim, as mais poderosas, mas que precisam ganhar uma certa voz, né? Só que dizer que a história não é feita pelos que vencem é uma estupidez típica de um pastorzinho de quinta categoria que, não, né, que fica lendo a Bíblia todo dia e não entende nada de história, né? Então ele fala, né, que segundo os princípios e valores que para mim são inegociáveis, né?
Para ele talvez seja, né? Agora, para os congressistas de direita, todos os princípios e valores são negociáveis. É só pagar bem, né? Simples assim. Ou é só, né, enfim, ter que, no caso da esquerda, é só ter que negociar cargos com eles por conta da maioria que eles são ali. Simples assim. Então tudo é negociável para a direita. Ele não aprendeu isso ainda, né? E aí ele continua, né? Ele diz: e aqui fica um alerta ao povo cristão e principalmente meus irmãos evangélicos. Votaram em Lula, né? Que tem prazer de dizer que é comunista e o prazer de dizer que historicamente combate a família, os costumes e a pátria, tudo aquilo que a Bíblia manda a gente honrar, né? Vamos lá, o Lula, primeiro que o Lula, né, não é comunista, né, no sentido estrito do termo, né? Ele é uma pessoa de esquerda. O Lula diz até que é comunista às vezes, ou ele brinca, né? Ele pegou lá o microfone numa palestra para poder dizer que agora colocamos um comunista no STF. E ele está brincando ali, né? Porque essa palavra, na verdade, ela está conectada no extremo mais a outras movimentações, né? De qualquer forma, acho até válido, pensando bem aqui, eu acho até válido, porque ele está, com isso, ele está meio que desmistificando um pouco dessa palavra também, que muitas vezes tem caído no ouvido dos ingênuos, né? Que as pessoas que não estudam filosofia, não estudam política, não estudam história, meio que como algo assustador, quando na verdade não é, né? Está no cotidiano da gente todo dia, tá? As velhinhas de Copacabana, que são de direita, bolsonaristas, né, pró-ditadura, recebem 13º, pensão de 13º, o 13º da pensão, né, que é uma conquista comunista. Então, quer dizer, né, essa gente é totalmente sem noção, né? E aí eles continuam, né, ele, né, o Malafaia, né, ele diz, cadê aqui, onde é que eu parei? Então, ele está falando que o Lula, diz historicamente que combate a família, os costumes e a pátria. Aonde que o Lula disse isso, né? Quero que ele pegue um discurso do Lula, uma fala do Lula, que o Lula diz que está combatendo a família, está combatendo os costumes. O que é combater os costumes? É uma fala pobre, uma fala tosca, típica de quem não tem a menor noção do que está falando. E outra, né? Meio que exala uma prepotência de que os costumes estão com eles, cristãos, ou com ele, Malafaia, que é um tipo de visão cristã dentro de várias ali, né? E isso também chama a gente a refletir, né? Deixo para vocês aqui também o Nietzsche, né? Tá aqui o Crepúsculo dos Ídolos, tá? Para a gente poder aí pensar né? Todos os cristãos têm um pouco ali de autoritarismo dos costumes na sua perspectiva de mundo, né? Então é preciso a gente estar o tempo todo ligado com isso, porque eles estão o tempo todo, né? Os cristãos são meio que como certos tipos de psi, né? Que adoram ficar vomitando regrinha na vida pessoal dos outros, que acham que sabem o que é, né, a vida privada humana, os relacionamentos humanos, muitas vezes um bando de imbecil que não tem a menor noção do que está fazendo, né? E enchendo o saco dos outros com lixo, né? Então tá aqui, ó, o Anticristo também, né, que é um trabalho importante do Nietzsche aí, tá? Porque senão essa gente fica assim, ó, querendo vomitar regrinha na vida privada dos outros, porque são monolíticos, né, autoritários, e acham que as regras dos costumes estão com eles e com mais ninguém, né? Então essa gentalha precisa ser combatida, né? Porque inclusive essa gentinha de quinta categoria que está enchendo meu saco aqui, o mongoloidezinho de bosta lá e a gentinha fedorenta dele, são desse tipo aqui, entendeu? É exatamente esse tipinho aqui de ficar dizendo para os outros que o costume tem que ser assim, não assado, é um retardado, né? Então tem que combater essa gente todo dia, né? E aí ele finaliza dizendo, né, e também fala da questão da pátria, que ainda é mais absurdo, porque na verdade quem combate a pátria é a direita, vestida de pátria, né, que é o simulacro que a gente está vivendo hoje, né? Os patriotas que entregam as empresas estatais para os estrangeiros, quer dizer, né? Enfim, é um sujeito completamente sem noção, né? E aí ele continua, né? Que vergonha, aí está o resultado, né? Que seria a vitória do Flávio Dino, um comunista, marxista, leninista para o STF, né?
E aí Lula debochando dos cristãos e mandando um comunista para o STF. Partidos de direita, como PSD e MDB, votando em peso em um comunista. Vamos lembrar desses partidos e desses senadores nas próximas eleições. Que vergonha, gente. Aí agora ele faz um comentário engraçado aqui, que é sobre justamente a zoação que fizeram dele, né, nas redes sociais. Ele diz... agora deixa eu falar uma outra coisa. Malafaia orou e jejuou, né? Ele fala como se estivesse citando assim, as pessoas com certos trejeitos assim, de deboche, né? Ele diz: Malafaia orou e jejuou para que Flávio Dino não fosse ministro. Ele está ali se referindo a essa sacanagem que estão fazendo com ele aí, porque o que eu disse aqui agora há pouco, né? Ele faz jejum, perde, faz outro jejum, perde, o outro também perde. Então, quer dizer, né? Não está adiantando muito esse jejum aí. Aí ele diz: eles não entendem de Bíblia, não conhecem o Evangelho. Meu papel é orar e jejuar. Agora, além das minhas forças, é Deus. E Deus, muitas vezes, permite alguma coisa para lá na frente dar uma lição da sua soberania e de seu poder. É a megalomania dessa gente, né? Eles acham que eles têm a definição do que são as regras dos outros, para os outros, o tempo todo, no nível pessoal, né? Por isso que os cristãos e esses psi-retardados têm que perder poder. Eles não podem ganhar poder, porque senão essa gente fica aí, ó, vomitando lixo na vida pessoal dos outros e querendo dizer como é que as pessoas têm que funcionar ou deixar de funcionar, né? Então o que mais? Ele diz: Deus tem a misericórdia do Brasil, que ele na verdade está repetindo uma frase do Eduardo Cunha, né? Que foi lá, enfim, que é aquele gangster que foi caçado, foi preso, né? E que foi responsável pelo impeachment da Dilma, pelo golpe. E por tudo isso, por toda essa lambança que junto com o juiz Moro, aliás tem até um vídeo aí, uma reportagem do juiz Moro, parece que o juiz Moro votou no Flávio Dino, né? O que é curioso aí, né? A gente imaginava que o juiz Moro votasse contra o Flávio Dino. De certa forma foi talvez a única coisa correta que ele fez na vida aí foi isso, né? O resto parece que não sobra nada, né? Será que ele estaria melhorando aí como pessoa, como parlamentar? Né? Tá com medo de ser caçado lá? Eu não sei, né? Enfim, aí diz, ele diz: Deus tem a misericórdia do Brasil. Deus nos livra dessa gente que não tem caráter. Ele repete essa ideiazinha tosca, né? Dessa gente que se vende por qualquer coisa, ó, né? Enfim. Deus tem a misericórdia do Brasil. Abençoe você, sua família, e livre o Brasil dessa gente perversa, sem caráter. Ele não sabe o que é perverso, né? Ele não sabe de nada, cara, não sabe de nada. Deus abençoe a nossa nação, e aí finaliza, né? Então, é importante, interessante discutir esse vídeo do Malafaia, né? Esse trecho aqui do Malafaia, para a gente pensar, né, nesse crescimento aí das igrejas neopentecostais, a conexão que isso tem com a tal da, né, teologia da prosperidade, que é exatamente um braço do neoliberalismo, da direita brasileira, e que está se infiltrando no Estado, ganhando poder lá dentro e atrasando o país, piorando a vida das pessoas, né? Porque quando o Bolsonaro governou, e o Temer também, a bancada evangélica vota toda contra os interesses do povo, com interesses da população, da classe média, dos pobres. O interesse deles aquilo ali, para eles é exatamente isso, é um lugar de vendilhão, né? É um lugar de se vender, é um lugar de barganhar, de negociar voto por cargo. Eles são isso. A bancada evangélica que o Bolsonaro, que o Malafaia está citando ali, né? O que ele, enfim, apoia, né? Faz o mesmo tipo de papel que o PSD e o PMDB, que na verdade tem alguns integrantes ali da bancada evangélica nesses partidos, né? Então, quer dizer, é uma gente que é isso, eles são um simulacro. A direita brasileira é um simulacro, e os neopentecostais são tão simulacro quanto, e esses partidinhos que eles chamam de centrão, que na verdade são os partidos de direita que não ganham eleição e ficam barganhando cargos, são simulacro. Eles dizem uma coisa e fazem outra, né? Eles reclamam da corrupção e eles são a própria corrupção, porque são um bando de gente que está ali para poder negociar o interesse privado por cargos, né? Por votos, né? Beleza, você está precisando de voto aí?
eu tenho maioria, se eu não votar em você, você perde. Então é o seguinte, me dá um cargo ali, me dá um ministério, que aí eu te dou os meus votos, mesmo que eu discorde disso aí. A esquerda não funciona assim. Salvo raríssimas exceções pontuais, a esquerda vota sempre com os seus projetos e contra os projetos da direita. Sempre. Né? Então o que existe no Brasil, o jogo do Brasil é esse, o jogo político. É uma fatia dos políticos que são de esquerda, que tem projeto, que defendem o projeto e que melhoram a vida das pessoas, e a direita que não tem projeto, senão o projeto próprio, né, do interesse próprio, não tem projeto para o Estado. Né? E aí o que eles chegam lá, o que eles fazem quando chegam lá é isso, barganhar cargos, barganhar, né, ministérios estatais por votos. Quem faz isso é a direita. É porque o Malafaia, ou ele é burro demais para entender isso, ou é cínico, né? Sabe que não é assim, mas está ali dizendo por quê. Ele precisa manter essa lógicazinha de antipetismo para poder defender o Bolsonaro, que é um sujeito que se vincula a ele na ideia lá do conservadorismo e tal. Né? Então a gente tem que lutar contra essas pessoas aí. E aí eu finalizo aqui, tá, o vídeo de hoje com mais 3 dicas aqui para vocês. O livro do Carl Sagan, né, que eu sempre cito aqui, porque ele fala muito desse crescimento dessas ideologias da nova era e tal nos Estados Unidos na década de 80, e isso serve para o que a gente tem vivido aqui nos últimos anos. Inclusive coloco nesse mesmo balaio aí esse crescimento dos neopentecostais, porque também a gente muitas vezes tende a pensar, né, esse crescimento dos evangélicos como algo estritamente religioso, institucional, né? Quando na verdade isso é ideológico, isso aí tem uma série de envolvimentos com uma certa atmosfera que a gente tem vivido nas últimas décadas aqui, e que é importado de lá, dos Estados Unidos. Tá? Esse livro aqui também é do André Cancian, tá? Ateísmo e Liberdade, que eu acho que vocês encontram na internet, tá? Um livro bem interessante também sobre isso. E por último, lembro de novo aqui o trabalho da Pascale Casanova, República Mundial das Letras, porque ela fala sobre a forma como os países da Europa foram se desvinculando, né, do latim, né? Quer dizer, então a reforma protestante na Europa, ela gerou um deslocamento do latim para as línguas vulgares, portanto uma crítica do cristianismo, que gerou os parlamentos, o Estado, a discussão de uma série de coisas, o retorno da lógica jurídica que já existia em Roma, né, e tudo mais. E é interessante a gente tentar produzir isso aqui no Brasil, enquanto isso não acontece num nível mais amplo, né, para a gente poder começar a diminuir esse vínculo exagerado com a religião. A gente vai fazendo isso no nível pessoal para poder aos pouquinhos ir contribuindo. Né? Então é interessante deixar essa dica aqui também, vinculado com o tema dos neopentecostais, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.